O que é destaque nesta edição? Empresários apresentam a José Melo projeto de construção de shopping em Iranduba. Governador garante que a M070 estará totalmente duplicada até o final de 2018. Defesa Civil emite alerta para o Alto Solimões e coloca Médio Amazonas em situação de atenção. Prefeitura prorroga prazo para pagamento do IPTU. Lista enviada por Janot ao STF contém 107 nomes sob sigilo. Lava Jato completa 3 anos com políticos no alvo. STF determina que o Supremo Tribunal Militar libere registros secretos da ditadura militar. Dezenas de pessoas morrem após navio ser atingido por bomba no Iêmen. Washington admite bombardeio na Síria, mas nega ataque à mesquita em Alepo. Morre fuzileiro naval que teve pé na arrancada após choque de carro com a traseira de ônibus no Distrito Industrial. Motoqueiro fantasma volta a atacar. Homem é executado com 5 tiros na cabeça no bairro do São José. Alta velocidade. Em Racha, motoqueiro morre após atropelar e matar homem no Japim. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. O tempo segue instável e o clima-tempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 19 milímetros. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 17 de março, é o 76º dia do ano. Faltam 289 para acabar 2017. Dia de São Patrício. É o Dia Nacional do Mel e o Dia Internacional da Marinha. O Rio Negro continua subindo. Na leitura de ontem, que será atualizada daqui a pouco, foram mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 39 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. 1905, Albert Einstein envia a revista Annalen o primeiro de seus revolucionários artigos sobre física. 1942, Holocausto. Os primeiros judeus do gueto de Lvov são mortos no campo de extermínio de Belzec, no que hoje é o leste da Polônia. 1960, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, assina a diretiva do Conselho de Segurança Nacional sobre o disfarçado programa de ação contra Cuba, que acabará por levar à invasão da Baía dos Porcos. 1969, Golda Meir torna-se primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Israel. 1988, um Boeing 727 colombiano, voo Avianca 410, choca-se contra uma montanha perto da fronteira com a Venezuela, matando seus 143 ocupantes. 1992, atentado terrorista contra a embaixada de Israel em Buenos Aires, na Argentina, mata 29 pessoas e fere 242. 2014 é deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato, que hoje completa 3 anos, um escândalo de corrupção na Petrobras, também conhecida como Petrolão. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O prefeito em exercício, Marcos Rota, vai entregar hoje, às 10h, 30 novos ônibus que serão incorporados à frota do transporte coletivo urbano. Com capacidade para 76 passageiros, os veículos são da frota da Via Verde, vão operar na zona oeste da cidade. Peregrine, 30 novos ônibus estão chegando, serão incorporados à frota hoje da Via Verde. Como é que está nesse instante o transporte coletivo na cidade? Tranquilo, Paulo. Assim a gente pode classificar como tranquilo a saída dos ônibus, as garagens que ocorrem nesse momento, principalmente das duas principais zonas, das mais populosas da cidade, não as principais, mas as mais populosas, que é a Zona Norte e a Zona Leste. Na Zona Norte já estivemos na União Cascavel, que fica ali vizinho ao Instituto Médico Legal, e aqui na Global Green, aqui nas proximidades do pronto-socorro 28, do pronto-socorro João Lúcio, aqui na Zona Leste também, que fica bem próximo, nós já visitamos, conforme a tua orientação, Paulo, e podemos afirmar que o transporte coletivo na cidade amanhece de maneira tranquila. Peregrine, a meteorologia prevendo muita chuva para hoje, 19 milímetros de novo, e já choveu em grande parte da cidade, algumas pistas estão aí escorregadias.
Verdade, Paulo Guerra, verdade sim, né? A zona norte na zona leste da cidade, a Avenida Camapuã, com pista molhada. Essa Camapuã é uma das principais que liga a zona norte à zona leste da cidade. A Avenida Alameda Cosme Ferreira também com asfalto molhado, e a que tem o maior fluxo de veículos nesse momento de toda a cidade, sem dúvida nenhuma, é a Avenida Altasmirim, a famosa grande circular também, Paulo, com a movimentação bem intensa e também com pista molhada devido às chuvas que caíram nessa madrugada. Nesse momento, Paulo, o tempo é completamente nublado, fechado, aqui onde estamos, nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Um motoqueiro fantasma saiu determinado para matar um homem. Ao encontrá-lo em uma praça, ele estava com outras 6 pessoas. Ele pediu que as pessoas se afastassem porque o negócio dele era com aquele homem. O que ele fez, Pellegrini? Atirou 5 vezes contra a cabeça desse homem, que acabou morrendo na hora. Paulo Guerra, eu conversava com o repórter Josemar Antunes, o repórter fotográfico que também esteve no local. Nós conversamos ainda ontem, Paulo, voltávamos um pequeno desfrute quando fomos acionados em relação a isso, estivemos no local. Paulo, a situação é a seguinte, esse homem já havia sofrido 2 atentados, e esse último agora aí foi de maneira fatal para ele. Ele já havia sofrido 2 atentados e mexia com o negócio de droga, também usava, e trata-se, Paulo Guerra, de um acerto de contas. Essa é a primeira malha de investigação da polícia em relação a esse crime. Essas mortes violentas sempre estão ligadas ao tráfico de drogas, mas, Pellegrini, os motoqueiros continuam infernizando a cidade, alta velocidade, cortam a frente dos carros, fazem tudo o que podem e o que não podem, colocando em risco a vida das pessoas. Eles acham pouco e vão fazer um racha. Onde aconteceu? Um motoqueiro atropelou um homem. Ainda bem que o motoqueiro morreu também, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, Rua Paco Real, aquela rua que fica ali atrás do Estúdio 5, Paulo Guerra. Ontem à noite havia um racha de motocicleta, as informações dão conta de que havia um racha e em alta velocidade. Um rapaz de 23 anos atropelou um senhor que nada tinha a ver com essas loucuras da motocicleta. O senhor ia atravessando a rua quando foi atingido pela motocicleta. O impacto foi tão grande, Paulo Guerra, a velocidade que esse motoqueiro imprimiu era tão grande que os dois, tanto o atropelado quanto o atropelador, morreram na hora, morreram de forma triste, esbagaçados no asfalto, morreram os dois. Agora, Paulo, a gente vê que os motoqueiros, como você colocou muito bem, continuam fazendo aquelas as piores coisas no trânsito, peripécias, diríamos, completamente, né, Paulo, o Código de Trânsito, e passam tirando fino, quebrando o retrovisor. Às vezes a gente vê até que são profissionais ali que estão entregando alguma coisa, que são trabalhadores e que montam na motocicleta, aí se transformam, né, Paulo, e acabam arriscando a vida deles e a dos outros também. É o que é lamentável. O Pellegrini vai voltar daqui a pouco também, como vamos contar a história de um fuzileiro naval que sofreu um acidente dias atrás na área do Distrito Industrial. O carro dele chocou-se com a traseira de um ônibus e na ocasião ele foi levado para o hospital, perdeu uma perna e terminou por morrer, não é, Pellegrini? Terminou por morrer, Paulo. Foi na noite, madrugada, da noite da quarta para quinta-feira, Paulo. E nessa sexta-feira ele, né, acabou não resistindo aos ferimentos dessa madrugada e acabou morrendo. O fuzileiro naval, que é da cidade de São Paulo, estava aqui em Manaus, ele tinha apenas 20 anos de idade e não resistiu a esse grave acidente, a um ferimento gravíssimo que teve. Ele teve a perna arrancada do corpo e estava em estado de coma, dificilmente iria escapar, e assim aconteceu, morreu no começo dessa madrugada. Pellegrini até daqui a pouco com todos os detalhes do que aconteceu na noite de madrugada. Daqui a pouco a gente volta também, Paulo, com os registros de pronto-socorro na cidade. Vamos trazer mais e mais informações aí das coisas que aconteceram ou que estão acontecendo ou que irão acontecer na cidade. Nós estamos de olho, Paulo Guerra, e daqui a pouquinho mais informações dentro do nosso noticiário policial. 5h56 em Manaus. Depois de passar por Recife, o navio Seven Seas Mariner chega a Manaus nesta sexta-feira, trazendo 1.053 pessoas a bordo, entre turistas e tripulantes. Ele atraca no porto da cidade às 8 horas da manhã e se encontra no cais com o atual hóspede, o navio Seabourn Quest,
que chegou à capital na última quarta-feira e parte amanhã às 18 horas para Parintins. O último encontro desses cruzeiros em Manaus foi na temporada do ano passado. O prefeito em exercício, Marcos Rota, recebeu ontem um grupo de empresários da Praça do Eldorado para estudar melhores condições de uso do espaço e convívio e de estímulo ao comércio local. Entre as pautas apresentadas pelos empresários está a revisão das taxas pagas ao município para uso da praça. A Defensoria Pública do Estado, por meio do programa Defensoria Itinerante, encerra hoje a ação itinerante na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, no bairro do Parque 10, com a expectativa de alcançar o número de aproximadamente 570 atendimentos na área de família. Na última terça-feira, quando foi iniciada a ação itinerante, foram realizados 168 atendimentos. Na quarta foram mais 102 e ontem até o meio-dia eram contabilizados mais de 150 assistências. A maioria dos casos é referente a ações de alimentos e divórcios, incluindo audiências de divórcio consensual. Para esta sexta-feira, a expectativa é de que sejam feitos mais 150 atendimentos. Na próxima semana, de 19 a 22 de março, o programa Defensoria Itinerante realizará uma ação inédita em parceria com a Marinha do Brasil. Uma equipe de 3 defensoras públicas prestará assistência jurídica em questões de família em um navio que atenderá a população do município do Careiro, da Várzea e as comunidades localizadas ao longo do caminho até o município de Itacoatiara. A Defensoria Pública prestará serviço jurídico e a Marinha levará às comunidades serviços médicos e odontológicos. Taxistas da região metropolitana iniciam mobilização para ter direito a trafegar pela faixa azul aqui em Manaus. J. Rai vai trazer os detalhes. Uma reunião ocorrida em Iranduba deu início nesta semana ao movimento que deve se ampliar por toda a região metropolitana. Os taxistas do interior querem autorização para trafegar pela faixa azul em Manaus, como já o fazem os concessionários da capital. Segundo o vereador Rosivaldo Cordovil, do PTN, presidente da Comissão de Transportes, Mobilidade Urbana e Obras Públicas da Câmara Municipal de Manaus, que veio a Iranduba acompanhado de técnicos da SMTU e do Manaus Trans, vai ser agendada uma audiência pública para tratar do tema. Já estamos levando alguns pontos que foram colocados nesta reunião prévia para que nós possamos já adiantar algumas questões que foram colocadas para nós. A Câmara Municipal daqui de Iranduba vai encaminhar para a Câmara Municipal de Manaus solicitando esta parceria de trabalho e daí nós começarmos a vislumbrarmos um novo modelo de acessibilidade para os modais dos outros municípios que querem transitar na faixa azul. O vice-presidente da Câmara Municipal de Iranduba, vereador Pedro Paulo Castro, PP, do PROS, ressaltou que a mobilização está começando aqui, mas o resultado vai ser benéfico aos taxistas de outras cidades vizinhas. Da Câmara Municipal de Iranduba, por intermédio do vereador José Augusto, que a demanda foi solicitada a ele, nós estamos dando um apoio logístico a ele. O Iranduba vai ser o município prepulsor dessa situação, que vai abranger toda a área da região metropolitana, todos os municípios. Ainda segundo o PP, uma outra demanda que surgiu durante a reunião dos parlamentares com as equipes da SMTU, Manaus Trans, representantes dos taxistas e o prefeito Chico Doido, foi em relação à ampliação do trajeto dos ônibus de Iranduba em Manaus, que hoje apenas cruzam a ponte. O pleito é para que os coletivos possam ir mais além, passando pela frente da sede de governo e retornando ao destino de origem. J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6 horas em Manaus. A falta de moedas no transporte coletivo tem sido alvo de denúncias dos passageiros. O presidente da Comissão de Direitos do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus, Álvaro Campelo, informou que somente em março mais de 130 denúncias foram registradas na capital. Bom dia, presidente da comissão, Álvaro Campelo, é isso mesmo? Muito bom dia, Paulo, muito bom dia a todos os amigos da Rádio Difusora. Exatamente, Paulo, somente na Comissão de Defesa do Consumidor foram essas denúncias registradas de consumidores, de pessoas que estão tendo esse problema quando vão fazer o seu pagamento da tarifa de ônibus. E Álvaro Campelo, houve uma reunião ontem, ficou acertado com as empresas quanto ao troco?
Olha, Paulo, a nossa preocupação ontem era essencialmente garantir que o usuário do transporte coletivo tenha o seu troco da forma correta e que ele não fique constrangido na hora de receber o seu troco. Porque o que está havendo dentro dos ônibus é uma verdadeira guerra. O consumidor, ele exigindo o seu troco, e de outro lado, nós temos que entender que o cobrador também, ele não tem culpa de hoje as empresas não terem o troco necessário. Então ficam os dois numa situação extremamente difícil, muito complicada. O que eu pedi ontem ao Sinetran é que resolva isso de uma vez por todas. O usuário do transporte coletivo tem direito ao seu troco, da mesma forma o cobrador, ele não pode viver o que hoje ele está vivendo, porque há denúncias de que as empresas estão forçando esses cobradores a não cumprirem a lei do troco. E isso é extremamente grave, já há relatos de cobradores que estão sendo penalizados com advertências verbais e com a ameaça de serem demitidos. E isso nós não podemos admitir. Paulo. Então, pedi que o Sinetran tomasse as medidas necessárias e, através dessa denúncia que foi apresentada ontem mesmo, a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, vai abrir uma sindicância para apurar se isso realmente procede, se essas informações de que há cobradores sendo penalizados, sendo forçados, sendo coagidos a não cumprir a lei. O que nós queremos, mais uma vez repito, é garantir que o consumidor, que o usuário do transporte coletivo, possa ter o direito de receber o seu troco e que, de um outro lado, o cobrador não seja penalizado, porque a responsabilidade total é das empresas. O Jornal da Manhã está ouvindo o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, Álvaro Campelo. Álvaro, e no que se relaciona aos estacionamentos, a carência de 15 minutos agora, o que hoje vai acontecer uma reunião? Exatamente. Hoje às 9 horas da manhã haverá uma reunião na sede do PROCON do Estado, com todos os representantes dos estacionamentos de shopping centers, onde nós temos o objetivo de assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que possa acabar de uma vez por todas com esse clima que se estabeleceu nos shopping centers. A população sabe que existe uma lei de número 1269 de 2008 que continua tendo os seus efeitos, ela continua válida, ela não foi julgada inconstitucional, foi julgada inconstitucional uma outra lei, a 417 de 2015, essa sim não tem mais efeitos, que era aquela que falava que o consumidor que adquire produtos no valor até 10 vezes o valor da taxa do estacionamento, ele fica isento do pagamento. Então essa foi considerada inconstitucional. A de 2008 continua tendo os seus efeitos. Nós esperamos, Paulo, que nessa reunião nós possamos acabar com esse clima de instabilidade, de insatisfação que se instaurou e que os estacionamentos dos shopping centers entendam que o momento que nós vivemos, nesse momento de crise financeira, não permite esse tipo de atitude. E esse tipo de atitude, Paulo, eu até reforço, ele não é um desrespeito apenas a uma lei municipal, ele é um desrespeito ao consumidor. Isso que eu gostaria que ficasse realmente muito claro na cabeça dos proprietários dos estacionamentos de shopping centers, que isso é uma agressão ao consumidor, que é o alvo principal, que é o público principal deles. O Jornal da Manhã ouviu o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereador Álvaro Campelo. Álvaro, muito obrigado pela tua entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Ô Paulo, eu que agradeço mais uma vez o espaço que você permite para nós esclarecermos, para nós falarmos de temas tão importantes para a nossa população. Muito obrigado. 6:12 em Manaus. O Jornal de Itacoatiara, editado pelo jornalista Roberval Vieira, dá conta de que o ex-prefeito do município, Mahmoud Ahmed Filho,
gestionou junto ao governador José Melo através de correspondência que acione a infraestrutura do governo para recuperar ruas e avenidas de Itacoatiara tomadas pelos buracos. Segundo o jornal, o ex-prefeito enfatiza que não tenciona polemicar com a atual administração. Segundo o jornal, o ex-prefeito enfatiza que não tenciona polemicar com a atual administração do município, mas tão somente como cidadão pedir ao governador que ajude Itacoatiara independentemente de cores partidárias. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região divulgou mais um edital de leilão público de bens penhorados pela Justiça do Trabalho. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica no dia 31 de março às 9h30. Na modalidade presencial, o interessado deve comparecer no Fórum Trabalhista de Manaus com 1 hora de antecedência para se cadastrar. E na modalidade eletrônica, os lances devem ser feitos via endereço www.amazonasleilões.com.br. Após cadastro prévio, serão leiloados 172 bens penhorados, entre eles veículos móveis e maquinários. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. Bela Vista poderá ter feira coberta para facilitar a vida do produtor rural. A notícia foi dada ontem pelo superintendente do INCRA, Sandro Maia, que esteve na comunidade e conversou com os comunitários. Além da feira, Sandro Maia também assumiu o compromisso em rever toda a situação das terras devolutas nos arredores da comunidade para assentar produtores sem terra. Sandro Maia falou ao Jornal da Manhã. A gente foi convidado pela comunidade, pelo deputado Augusto Ferraz, para discutir essas áreas abandonadas do INCRA. Estão reivindicando que um desses galpões a gente ceda para a comunidade para que possa fazer uma feira de produtores e que eles possam vender seus alimentos. Eu acho que é louvável a reivindicação deles. Nós vamos trabalhar em cima desse processo de doação dessa área. Vamos marcar uma vistoria tanto do INCRA quanto do Terra Legal para a regularização fundiária na área de produção. Dar valor para quem tem valor. Reconhecer quem está na terra morando e plantando. Essa área urbana do Pique Bela Vista. Vamos fazer uma parceria com o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, para que a gente repasse a área urbana, para que ele possa emitir um título para essas famílias. Já que essa comunidade tem asfalto, tem escola, tem luz, tem água, tem posto de saúde, nós temos que emancipar para que as pessoas tenham direito de ter o seu documento de título definitivo da terra. O deputado Augusto Ferraz, mentor do encontro entre os comunitários do INCRA, disse que o governador José Melo também está trabalhando para a extensão do agronegócio e que a feira da Bela Vista será um grande passo para facilitar o escoamento da produção rural da região e a venda direta ao consumidor. 6h16 em Manaus. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou inquérito civil para acompanhar as medidas de apoio aos indígenas Varau, imigrantes da Venezuela que estão acampados há semanas na rodoviária de Manaus. O Ministério Público Federal solicitará informações de diversos órgãos ligados à assistência social, direitos humanos e indígenas sobre as medidas adotadas para garantir o atendimento humanitário aos imigrantes venezuelanos na cidade. O prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU com desconto de 10% foi prorrogado para o próximo dia 31. Também foi estendido para o último dia útil de março o prazo do primeiro vencimento para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado e sem desconto. Os contribuintes que não conseguirem efetuar o pagamento do carnê do IPTU até o que não conseguiram até o dia de ontem, dia 15 de março, devem retirar uma nova guia no site da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF atende. Segundo o subsecretário da Receita da CEMEF, Francisco Moreira, um problema no sistema bancário fez com que o contribuinte tivesse dificuldades para efetuar o pagamento dos carnês até o dia de ontem e por isso o prazo de vencimento foi prorrogado. Ao contrário do país, o Amazonas perdeu vagas de emprego em fevereiro, apesar da redução do ritmo de queda. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na tarde desta quinta-feira, foram encerrados 1.700 postos de trabalho no segundo mês deste ano, contra 2.600 postos perdidos no mesmo mês em 2016 e outros 2.000 em 2015. A indústria do Amazonas, que havia gerado 787 vagas em janeiro, encerrou o mês de fevereiro com 578 postos de trabalho. A construção civil fechou 426 vagas em fevereiro, após ter encerrado 491 em janeiro. Como o repórter Alberto Pellegrini informava ontem em primeira mão no Jornal da Manhã,
3 pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã de ontem, acusadas de desviar medicamentos e materiais de enfermagem da Policlínica Codajás, Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, 28 de agosto, e até do Hospital de Iranduba. Entre eles, 2 servidores da Secretaria de Estado de Saúde Suzano estavam envolvidos. Antônio Rodrigo Vieira, apontado como líder da quadrilha, era funcionário público contratado da secretaria há 14 anos e ostentava uma vida de luxo, mesmo com um salário de R$1.600. A operação batizada de Ija, a deusa grega da saúde, cumpriu ontem 9 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de condução coercitiva no bairro de São Francisco, Praça 14 de Janeiro, Colônia Terra Nova, Cachoeirinha e Cidade Nova. Além de Antônio, foram presos na operação servidor público contratado da Suzano Sidney Barbosa Silva, locado no Instituto da Mulher, e Silvio César de Araújo, funcionário terceirizado que atuava no serviço de pronto atendimento da Zona Sul. A previsão de cheia do Rio Negro para este ano em Manaus, que normalmente atinge o pico na segunda quinzena de junho, indica que deverá alcançar entre 28,88 e 29,48 metros, média de 29,18, e poderá causar grandes impactos sociais e econômicos para as zonas urbanas críticas e para os ribeirinhos. A informação é do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Joaquim Songa, de acordo com o modelo matemático que desenvolveu de previsão de cheias do Rio Negro. Devido à evolução do cenário de enchente no estado, a Defesa Civil colocou ontem a região do Alto Solimões em situação de alerta e o Baixo Amazonas em situação de atenção. Os municípios que estão em situação de emergência já começaram a ser atendidos com ajuda humanitária do governo. Vamos enviar nossos técnicos ainda essa semana para a região do Alto Solimões para que, junto com as coordenadorias municipais, possam avaliar o plano de contingência para essas cidades, enfatizou o secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior. A situação de alerta é a fase que antecede a situação de emergência. Na região do Alto Solimões, 7 municípios entraram nessa condição. São eles Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tocantins e Atalaia do Norte. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado, a previsão para o próximo semestre no Alto Solimões, baseada no Sistema de Proteção da Amazônia, é de chuva acima dos padrões climatológicos. No campo hidrológico, com base em dados do Serviço Meteorológico do Brasil, CPRM, o Rio Solimões segue com cotas acima da média. Na data de ontem, por exemplo, o nível em Tabatinga, a cidade de referência, chegou a 11,82 metros, ultrapassando em 2 centímetros a cota de alerta, que é de 11,80. Os 7 municípios da calha do Baixo Amazonas, Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Inhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués entraram em situação de atenção devido ao nível do rio na região estar acima da média para o período. Em Parintins, que a cidade de referência, o nível ontem chegou a 7,34, faltando apenas 56 centímetros para atingir a cota de alerta, que é de 7,90. E para alcançar a máxima de 9,38 registrada há 8 anos, faltam 2,4. O município de Guajará, na calha do Juruá, já recebeu dos governos federal e estadual, por meio da Defesa Civil do Amazonas, 12 toneladas de cestas básicas, kit de medicamentos como antibiótico, vitamina, sais de hidratação e analgésicos, kit dormitório como lençóis, redes e mosquiteiros, kit de higiene pessoal e ainda hipoclorito de sódio para purificação da água. Hoje também será iniciado o envio de ajuda humanitária para o município de Pixuna. Serão encaminhadas ainda para esta calha mais 150 toneladas de ajuda, que vai contemplar a segunda fase do socorro em Guajará e a primeira fase nos demais municípios em situação de emergência, como Irunepé e Itamaraty. O governador José Melo recebeu ontem na sede do governo a visita dos diretores executivos da empresa Onyx Incorporações SPE Limitada e da empresa paranaense Gold Sea Participações S.A. Os executivos apresentaram um projeto de construção do futuro Centro de Compra e Shopping Manaus Outlet, que será construído no quilômetro 4 da rodovia M70 Manuel Urbano, que interliga Manaus aos municípios da região metropolitana. O projeto tem a perspectiva de geração de 1.000 empregos diretos. O shopping, que possui o conceito de outlet por oferecer produtos e serviços de marcas renomadas e com um preço acessível, será construído próximo à cidade universitária da Universidade do Estado do Amazonas. Para o governador, essa é mais uma prova de que o Amazonas retoma o ritmo do crescimento econômico em um momento que se discute o desenvolvimento da Zona Franca e da implantação da nova matriz econômica ambiental. É hora de investir em nosso estado, e o nosso governo tem trabalhado para atrair novos
os investidores. E até o final do próximo ano teremos 100% da M70 duplicada e já temos atuado para garantir a melhoria da BR-319, em que fizemos um projeto construído com a participação de ambientalistas e de órgãos federais para tirar os entraves do nosso estado com o restante do país e assim possibilitar o desenvolvimento econômico do estado, enfatizou o governador. O Shopping Manaus Outlet é o primeiro empreendimento de segmento do norte do país. Com investimento de 120 milhões, o shopping terá 14 mil metros quadrados e contará com 70 lojas, sendo 2 semi-âncoras e 2 âncoras, áreas de alimentação, entretenimento, estacionamento, entre outros espaços. A previsão de entrega da obra é até o final de 2018. 6h23 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu Fernando de Freitas, 51 anos, e o filho dele, o Francisco da Silva Freitas, o Chico. Eles foram presos, acusados de tráfico de drogas no município de Ipixuna. A polícia militar e a polícia civil, agindo em todo o estado, foram presos. Eles foram conduzidos da comunidade onde moravam para a sede do município em uma canoa. Vinham 3 policiais e os policiais remaram na ida, mas na volta quem remou foi os bandidos. Foi o primeiro castigo, remar para a polícia. 15 minutos de remo no sol quente em uma canoa daquela feita de Angelim. Meu amigo, chegaram com a mão socá-lo, mas foram presos graças ao grande trabalho da polícia, fazendo onda, vendendo droga lá pro rumo do interior. Com eles também foi encontrado uma espingarda calibre 36. Estavam bem armados. Ainda no local foi encontrado em meia vegetação, saco plástico e aproximadamente 1,2 kg de cocaína. Foram presos e levados ao distrito de polícia do local para as providências cabíveis. Senhor carteiro, como é triste a solidão. Um carteiro dos Correios foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na tarde de ontem, dentro de uma Kombi, no ramal do Ipiranga, ali nas proximidades do ramal do Brasileirinho, na zona leste da cidade. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que ele estava dentro de uma Kombi, estava suando que só desgraça, amarrado, e alguns populares passando pelo local, viram aquela presepada, lá está um homem dentro da Kombi, amarrado, e chamaram a polícia. A polícia chegou ao local, desamarrou o carteiro, que logo quis sair do local. Ele foi orientado a fazer um boletim de ocorrência, porém, até o presente momento, ele não prestou queixa. Estava dentro de uma Kombi, amarrado, amordaçado, e depois não quis prestar depoimento, não quis fazer o boletim de ocorrência. Mistério. O que terá feito esse carteiro? Darcy Marques Bentes, Everton Silva dos Santos e Alisson Arrocha foram presos ontem envolvidos no tráfico de drogas na Cidade Nova. Foram presos por policiais da Delegacia da Área 15º DIP. De acordo com o delegado titular do 9º DIP, Cristiano Castilho, a equipe de investigação chegou até os infratores após receber denúncia anônima de que a quadrilha estaria comercializando, estava vendendo bagulho naquela área. Daí o delegado chegou junto e conseguiu, junto com sua equipe, prender essa turma de malandros que estavam vendendo droga lá na área do 9º DIP. Doutor Cristiano Castilho e sua equipe de investigação tirou esses bandidos de circulação. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada à vítima de agressão física, levou pauladas pelo corpo. Aconteceu lá no bairro Presidente Vargas, também conhecido como Matinha. No pronto socorro João Lúcio, no pronto socorro da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada à vítima de arma de fogo, o outro deu entrada à vítima de arma branca, ou seja,
Boceja levou uma facada no braço e deu entrada por volta de 22h30, além de um outro homem que deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto, chegou todo descapelado, chegou todo ralado ao pronto-socorro, onde foi muito bem atendido. Aliás, no pronto-socorro João Lúcio, no pronto-socorro 28 de agosto, aproximadamente 700 pessoas são atendidas por dia e são muito bem atendidas ao chegarem nessas unidades de saúde. Pronto-socorro Platão Araújo, aí sim a movimentação foi tranquila, apenas 2 pessoas deram entrada. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou do cunhado. Rapaz, esses cunhados que querem se meter na vida dos outros, sabe, Paulo? Ele descobriu, mana, tem um negócio pra te contar, o teu marido tem outra, e levou o rapaz até lá. Chegando lá, o homem estava bebendo com outra mulher, e ele soube que quem entregou foi o cunhado. Rapaz, ele pegou o cunhado fuxiqueiro e deu-lhe uma pisa. Toma, cunhado fuxiqueiro acabou apanhando. É por isso que eu digo sempre, cunhado não é parente. Na grande maioria, cagueta, quando não, causa prejuízo. Foi assim ontem no bairro Jorge Teixeira. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no Furo Grande. Um idoso morreu afogado na comunidade Furo Grande, no município de Iranduba. Ele estava desaparecido há mais de 48 horas e ontem foi encontrado, morreu por afogamento lá no Furo Grande, no município de Iranduba. Outra morte no trânsito, dessa vez um fuzileiro naval, o Paulo Mendonça Figueiredo Paulista, 20 anos de idade, morreu vítima de acidente de trânsito, acidente ocorrido na noite e já entrando para a madrugada de quinta-feira, ou seja, de ontem, e hoje pela madrugada ele morreu, e morreu agora há pouco em uma unidade de saúde da capital. Ele bateu com seu carro na traseira de um ônibus, bateu com seu veículo na traseira do ônibus, na ocasião perdeu uma perna, a perna foi arrancada do corpo nesse acidente. Desde então ele estava em coma e nessa madrugada ele lutava pela vida, mas acabou perdendo o duelo para a morte. Morte na praça. Em um possível acerto de conta, na Praça Rosa Dourada, no bairro de São José, ali na Praça do Campo do Bahia, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 5 balaços na cabeça. O crime aconteceu no bairro de São José. As características do crime têm tem muito a ver com acerto de contas. E assim classifica a polícia. Os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos e as investigações já estão em curso para elucidar quem matou um homem na praça à noite de ontem, no bairro de São José. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte em racha de motocicleta. Aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, à noite de ontem. Um homem em sua motocicleta praticando racha em altíssima velocidade na rua Paco Real, no bairro de Japim, aquela que passa ali atrás do Estúdio 5. Em altíssima velocidade estava acontecendo racha. De repente, um homem, um cidadão, um trabalhador, um pai de família de 56 anos que atravessava a rua foi barbaramente atropelado. O impacto foi violentíssimo. Na hora, o cidadão morreu e o motoqueiro endiabrado que pilotava seu cavalo do cão, o motoqueiro fantasma, não resistiu aos ferimentos. Ele bateu na porta
desta para pior e também morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as informações dão conta de que era horrível a cena, uma cena macabra, pedaço de cadáver espalhados pelo asfalto à noite de ontem. Populares, muitos lamentavam a morte do cidadão. Outros, porém, diziam, ainda bem que o motoqueiro também partiu. Era o comentário do pessoal que estava lá na área dessa dupla morte que ocorreu ontem lá no bairro do Japim. O motoqueiro partiu dessa para pior. O cavalo do cão também não presta para mais nada. Uma motocicleta que já não vale absolutamente nada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as informações da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. Nem todos os trabalhadores que foram sacar o FGTS das contas inativas encontraram saldo. Quase 199 mil empresas não depositaram corretamente os valores a 7 milhões de funcionários. A poupança teve valorização acumulada de 8,34% em um ano até fevereiro, enquanto a inflação oficial no período foi de 4,76%. Isso significa que quem guardou suas economias na poupança viu seu poder de compra aumentar. Esse foi o melhor resultado desde novembro de 2007, que foi de 3,53%. O cálculo foi feito pela consultoria Economática. A economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em fevereiro. No mês passado, as contratações superaram as demissões em 35.612 vagas. Foi a primeira vez em 22 meses que o país registrou a abertura de postos de trabalho. O resultado foi comemorado pelo governo. O leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre garantiu ao governo uma arrecadação de 3,72 bilhões em todo o período da concessão, cerca de 23% acima do valor esperado pelo governo de 3,14 bilhões de reais. O ágio está bem abaixo dos valores praticados nas primeiras rodadas de concessão de aeroportos. 3 grupos estrangeiros, a francesa Vinci, a alemã Fraport e a suíça Zurich, levaram as concessões dos 4 aeroportos. Ao contrário dos leilões anteriores, eles entraram na disputa sem sócios no Brasil. Termina hoje o novo prazo para que os deputados apresentem propostas de alterações ao projeto de reforma da Previdência. Até a última terça haviam sido entregues 146 emendas. O ex-ministro Edinho Silva presta depoimento hoje na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Há exatos 3 anos era deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato. De lá para cá foram 38 etapas que tornaram a Lava Jato a maior operação de combate à corrupção da história do país, aos olhos de muitos investigadores e até mesmo políticos. A chanceler alemã Angela Merkel se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Será o primeiro encontro dos dois chefes de Estado após o início turbulento de relações. No início da semana, a viagem de Merkel havia sido cancelada devido à nevasca que atingiu os Estados Unidos. Um tribunal do Japão apontou nesta sexta-feira pela primeira vez o governo japonês e a operadora da usina nuclear de Fukushima como responsáveis de negligência no acidente ocorrido na fábrica, obrigando que eles paguem indenizações aos deslocados. O Japão realizou nesta sexta-feira sua primeira simulação de evacuação diante de um hipotético ataque de um míssil norte-coreano de seu território em um momento de tensão crescente após o último teste de Pyongyang, onde um dos projéteis caiu muito perto do litoral japonês. A simulação aconteceu em Yoga, uma cidade da província de Akita, de aproximadamente 30 mil habitantes, com o objetivo de garantir rapidez na hora de informar a população e de facilitar uma saída veloz e segura. Os 83 pedidos de inquérito enviados na última terça-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contém 107 nomes sob sigilo, todos com foro privilegiado, prerrogativa de deputados, senadores e ministros, por exemplo, segundo o levantamento do sistema processual do STF. Isso não quer dizer que o total de alvos dos inquéritos seja 107. Em alguns poucos casos, segundo informaram investigadores da Lava Jato, foi pedida a investigação de uma mesma pessoa em mais de um inquérito. Esses investigadores estimam em cerca de 100 o total de pessoas que são alvo de pedidos de inquérito. Pelo menos 26 refugiados somalis morreram, entre eles mulheres e crianças, e dezenas ficaram feridos perto do Estreito de Mandeb, no Iêmen,
após um artefato explosivo atingir o navio onde viajavam. De acordo com as fontes médicas do porto de Al-Hudaydah, no Mar Vermelho, disseram desconhecer quem lançou o projétil que atingiu a embarcação onde viajavam os somalis. Dezenas de feridos foram transferidos ao porto e de lá para diferentes centros médicos da cidade. As Forças Armadas americanas admitiram hoje que realizaram um ataque no norte da Síria contra posições da Al-Qaeda, mas negaram ter bombardeado deliberadamente uma mesquita na província de Alepo, onde morreram 42 pessoas, segundo uma ONG. Os bombardeios de aviões não identificados alcançaram uma mesquita na província de Alepo no momento da oração e mataram 42 pessoas, em sua maioria civis. A conta bancária aberta pelo presidente Michel Temer para receber recursos para a campanha eleitoral de 2014 foi abastecida com depósitos que correspondem a apenas 5,67% do total de 350,4 milhões arrecadados pela chapa dele e de Dilma Rousseff. Naquele ano, os dois concorriam à reeleição, ela para presidente e ele para o cargo de vice-presidente. O Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira que o Superior Tribunal Militar libere o acesso ao público de documentos e áudios de julgamentos da década de 70, incluindo aqueles classificados como secretos. O STF já havia decidido em 2006 que as informações e os arquivos do período do regime militar são públicos e devem ser disponibilizados à sociedade sempre que solicitado. Apesar da jurisprudência, o STM continuou mantendo parte de seus arquivos sob sigilo, negando, por exemplo, acesso a gravações de julgamentos de presos políticos nos anos 70. A decisão do STF foi tomada nesta quinta depois que os ministros julgaram a ação apresentada pelo advogado Fernando Augusto Fernandes do Rio de Janeiro, que teve negada uma solicitação para ter acesso a gravações de trechos de julgamentos rotulados como secretos pela ditadura. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Tribuna da Bahia. Aeroporto de Salvador vai agora ser administrado por empresa francesa. O Globo do Rio de Janeiro. Não tinha noção da gravidade, diz paciente com febre amarela. Folha de São Paulo. Contratações com carteira superam demissões pela primeira vez desde 2015. O Estado de São Paulo. Líder do governo articula projeto para reduzir punição a partidos políticos. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Capa da Playboy. Modelo ex-amante de Youssef, indiciada pela Polícia Federal na Lava Jato. O valor econômico. Dólar fecha em alta com a atuação do Banco Central e incertezas políticas. Estado de Minas. Bruno será o maior salário do Boa, 30 mil, cerca de 15% do que recebia no Flamengo. A Polícia Federal está cumprindo nesse instante 38 mandados de prisão em ação contra a venda ilegal de carnes. Suspeita de irregularidades na fiscalização de frigoríficos. Ao todo são 27 mandados de prisão preventiva, 11 de temporária e mais de 70 conduções coercitivas. Vamos agora ao estado de Minas e vamos ao Jornal do Comércio. Inquéritos pedidos por Genu não devem ter mais do que 107 pessoas investigadas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Desembargador e mais 9 viram réus em ação penal de venda de liminares dos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Governo arrecada 3,7 bilhões com leilão de aeroportos. Edições impressas locais, agora. Estrangulado e jogado em Igarapé. Jornal do Comércio. Shopping em Iranduba fortalece nova matriz econômica do Amazonas. A crítica. Assalto em hospitais. Em tempo. Servidores desviam 2 milhões em remédios. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguedeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar-Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.